Alô amigos, esse é o canal RK Ceará trazendo a análise do jogo Ceará 0, Juventude 1. Toda a festa preparada para o Ceará vencer, subir na tabela, mas o Ceará que começou bem, jogou bem, dominou o primeiro tempo, teve estreia divina, mas deixou o Juventude crescer e assim o Ceará foi derrotado na Arena Castelão por 1-0 pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro. Vamos para a análise, mas antes eu peço a você, te inscreve no canal, dá joinha, deixa o seu comentário e compartilhe este vídeo. Pois o Ceará começou melhor o jogo, viu o Juventude crescer e aí a partida terminou em 1-0. O gol foi marcado aos 50 minutos do segundo tempo, já nos acréscimos, neste sábado na Arena Castelão, que estava com um bom público. Nos acréscimos, Luiz Mandaca marcou o gol do Juventude, né? E Pedro Raul e Ailon tiveram aí boas chances, mas não aproveitaram, não conseguiram fazer o gol para o Vozão. O duelo marcou também a estreia, ou melhor, a reestreia de Vina, que pouco fez, ainda precisa de ritmo. E na tabela de classificação, o Ceará segue na 10ª posição, já o Juventude deixou a zona de rebaixamento, a equipe está em 16º lugar. Claro que tem toda a rodada ainda para acontecer. Os próximos jogos, Ceará volta a campo no dia 14 de setembro, né? Tem aí na metade do mês que vem, a partir das 20h30, enfrenta o Vasco da Gama fora de casa. E, no mesmo dia, o time jaconeiro, o Juventude, recebe o Flamengo a partir das 16 horas em casa, na Alfredo Jaconi. 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. Bem, vamos falar do jogo, como é que foi o jogo. O Ceará, diante de uma imensa torcida que lotou aí a Arena Castelão, né? Teve mais volume de jogo no primeiro tempo, teve mais chances, criou boas oportunidades com Ailon nos minutos iniciais, mas o goleiro do Juventude apareceu bem para fazer as defesas, o Jandrei. A primeira chegada do Ceará foi logo aos 4 minutos, quando o Ailon recebe um passe em profundidade e chuta para a boa defesa do goleiro. A arbitragem tinha marcado impedimento já. E o Juventude cresceu na partida, levou perigo e encontrou a defesa alvinegra bem posicionada. Pelo Juventude, Batalha levantou a bola na área em cruzamento, Talhari tentou o cabeceio, mas o goleirão, o Bruno Ferreira, foi bem. Aos 18 minutos, Éder cabeceou em escanteio e por pouco não fez o primeiro gol. Na sequência, Mugni viu Galiano na área, tocou a bola para o meio, mas foi interceptado. Aí teve o lance aos 26 minutos, quando Pedro Raul arrancou num contra-ataque, passou para o Galiano, recebeu de volta e finalizou, mas a bola foi sobre o gol. Aos 37 minutos, o Pedro Raul chutou com muito perigo a meta do Juventude, mas acabou parando numa boa defesa do goleiro Jandrei. O Vozão respondeu também, né? Teve outra jogada importante, quando o Ailon, que ficou caído na área, e a arbitragem não marcou o pênalti. O Dieguinho também colocou a bola alçada na frente, mas Jandrei saiu para a defesa. O Pedro Raul também teve chance, quando teve aquela arrancada que eu falei em velocidade, escapou da marcação e tocou para o Galiano. Este devolveu para o centroavante, no lance que eu acabei de colocar, chutou mal, mandou por cima do gol. E assim o Ceará seguiu pressionando no ataque, nas jogadas de bola parada também, né? Mugni foi acionado nas cobranças de falta e de escanteio, mas o Vozão não conseguiu finalizar com eficiência. O camisa 9 do Ceará teve outra oportunidade, depois que Galiano ajeitou a bola de cabeça, mas chutou para fora.
Pedro Raul não estava no dia dele, né? Porque ele ainda cabeceou pro gol em um novo lance, mas o Wilker tirou, né? Faltou efetividade para o Ceará. O Juventude ainda teve uma boa chance com a Batalha, que arriscou de longe e errou a mira. Assim, terminou o primeiro tempo num 0-0. E o segundo tempo começou da mesma forma, né? Com o Vozão indo para cima. Aos 7 minutos, Fabiano Souza recebeu o passe na área, cruzou para Pedro Raul e este cabeceou como tem que ser, mas o Jandrei defendeu em cima da linha, foi uma das boas oportunidades do Ceará. Seria o gol do Vozão. E no fim do jogo, o Ceará ainda tentou mais uma finalização com o Dieguinho que chutando de fora, exigindo que Jandrei fizesse mais uma boa defesa. O dia era dos goleiros Jandrei. Aliás, na etapa complementar, né, o Juventude deu trabalho ao Ceará. O Alvinegro teve algumas oportunidades, em jogadas de Galeano, principalmente pelo meio, que numa dessas encarou a marcação de 2 e tocou para tentar achar Ailon, mas não conseguiu completar para o gol. Fabiano cruzou aquela bola que eu falei na medida para Pedro Raul cabecear e o camisa 9 finalizou naquela que seria a grande oportunidade e o Jandrei fez grande defesa, né? E assim o goleiro foi aparecendo em cada bola, Pedro Raul teve mais uma oportunidade, Pedro Raul que foi o atacante mais perigoso do Ceará no jogo, mas viu o Jandrei fazer belas defesas em cabeceio. E o Juventude trocou o passe em velocidade e testou a defesa alvinegra. Formiga cobrou falta, a bola desviou e não entrou no gol por pouco. E aí o técnico Léo Condé fez as devidas substituições para melhorar o poder ofensivo, para ajustar o ataque e teve a estreia do meia Vina. O camisa 29 finalizou de longe e viu o Jandrei fazer uma nova boa defesa. O Vina que entrou no segundo tempo, sendo muito festejado pela torcida, mas não conseguiu desenvolver um bom futebol, ainda precisa de mais minutagem para ganhar ritmo de jogo. E o Juventude apareceu novamente com Formiga, que roubou a bola, que iria para Fabiano, ele tocou para Enio, que finalizou com perigo e foi para fora. Pelo Ceará, Vina chegou com perigo na área e fez falta de ataque. E aí o Dieguinho arriscou de fora da área e o Jandrei apareceu novamente para outra grande defesa. Jandrei foi o grande destaque do time do Juventude. Matheus Babi teve também ótima chance, mas acabou finalizando para fora. E até que surgiu o gol aos 50 minutos. Reginaldo levantou a bola na área, Luiz Mandaca apareceu e cabeceou com força para marcar o gol do Juventude na Arena Castelão. Castigo para o Ceará, porque time que tenta e não faz, acaba levando. E assim o Juventude conquistou a primeira vitória fora de casa na competição. E foi justamente em cima do Vozão. Ceará que jogou com Bruno Ferreira, Fabiano Souza, Marcos Vitor, Éder, Nicolas, depois entrou Lucas Lima, Richardson, depois Fernando Sobral, Dieguinho, Lucas Mugni, depois o Pedro Henrique, Ailon, depois o Vina, Galeano, depois Rodriguinho e Pedro Raul. Ou seja, o técnico Léo Condé fez as alterações que podia e devia, mas não conseguiu melhorar a pontaria. O Juventude de Jandrei, Reginaldo, Abner, depois Luan Freitas, Wilker Angel, Marcelo Hermes, Kaique, depois Daniel Giraldo, Jadson, Mandaca, Gabriel Veron, depois o Igor Formiga, Batalha, depois Enio e Gabriel Tagliari, depois Matheus Babi, o time do técnico Thiago Carpini. Tá aí, essa foi a análise do jogo. Ceará 0, Juventude 1. Agora tem um intervalo aí, data FIFA e coisa e tal, para depois o Ceará tentar se reorganizar e reagir no campeonato. E você, meu amigo torcedor do Vozão, o que você achou do jogo? Deixa nos comentários que eu quero saber a sua opinião. E o mais importante, claro, te inscreve no canal. Te inscreve no canal porque aqui no canal RK Ceará você sabe tudo sobre o Alvinegro de Porangabuçu.
A todos, muito obrigado, beijo no coração e fique com Deus.